Você conhece a lenda piauiense do Cabeça de Cuia? O Sob Outro Olhar de hoje traz uma história que nasce da cultura popular, a lenda do Cabeça de Cuia, falando do documentário As Sete Marias, do jornalista e cineasta Rivanildo Feitosa. O filme estabelece um paralelo entre a história do pescador Crispim e os casos reais de violência de gênero. A feminista Dulce Pagu, que participa do filme, conversa comigo sobre a relação do filme com a violência doméstica. Cantora. Descobrimos, viu, que além de contadora de história do Botivelli, ela canta muito bem. E como é que foi se ver cantando no filme? Eu fiquei emocionada, eu pensei que não era minha voz. Eu gostei. Qual das músicas você gosta mais? A primeira ou a última? A primeira. Remeiro valente do Rio Parnaíba. Ergue uma canoa pra baixo da rua, que brinca com a morte, Que tem pouca sorte, desprezando a vida, contente a andar. Remeiro valente lá do meu torrão, que frita corrente, sorri do trovão, que rompe o balseiro no mês de janeiro, as grandes enchentes que descem por Você acabou o circuito de apresentações especiais do filme, As Sete Marias, mas as ações sociais dele se estendem. Hoje, por exemplo, a gente está comercializando uma das 6 telas do projeto que foram doadas, né, para a Rede Popular de Combate ao Feminicídio no Piauí. A Célia está aqui, a professora Madalena, e o Gustavo, que representa também essa super amiga querida da Defensoria, que é a Carla, adquirindo a primeira tela, né, Gustavo? Isso mesmo. E essa é bem simbólica. A Frente Popular de Mulheres agradece muito a Rivanildo, ao filme, a nossa luta, né? E ao companheiro Gustavo, que acabou de adquirir a tela, dando essa força aí para a nossa luta, né? Obrigado e parabéns pelo trabalho, gente. E essa daqui é a do enterro, né? É a do enterro, representando o fim do feminicídio aqui também, né? Para pegar essa simbologia e essa mudança de significado, né? De simbologia. E só lembrando, gente, são 6 telas, né, Célia? Todas assinadas pelo Oceano Machado, esse super artista do Piauí, que doou as telas para o filme, e a gente está fazendo com que elas ganhem vida através do trabalho das meninas, né? Em combate ao feminicídio. Então, gente, o Liberal está escolhendo a tela dele, em doação do filme As Sete Marias. Eu escolho essa. Para a Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio, o Liberal já escolheu. Pronto, eu escolho essa, tá? Quero agradecer a Norma Sueli, né? Parabenizar o Oceano Machado, agradecer você e dizer que eu sou um feminista. Que enquanto a gente está aqui escolhendo essa tela, tem alguma mulher sendo agredida. Com esse meu ato, eu venho dizer que sou a favor dessa causa, com a intenção de estimular, de inspirar e de motivar outros homens a aderirem a essa causa também. É muito importante os homens engajados na luta pela vida de nós mulheres, pela nossa liberdade. Ao adquirir essa tela, você está dando um apoio muito grande a essa luta. Dulce Silva, feminista, Dulce Pagu. A gente viu uma coisa que a gente não imaginava em nossos anos de movimento feminista, e você muito mais. Tem toda uma história, que é o filme As Sete Marias, do Rivanildo Feitosa, que ele faz uma releitura da lenda do Cabeça de Cuia. Fala aí, como é que foi para você ser convidada para participar desse filme? Olha, ainda no governo Ferraz, houve um movimento da Câmara para transformar o Cabeça de Cuia, né, em símbolo da cidade, de símbolo de Teresina. E, inclusive, discutiram uma lei para instituir o Dia do Cabeça de Cuia. Nós, na época, no Fórum de Mulheres, nós começamos a
nos contrapor. Assumimos uma posição contrária, inclusive falamos com parlamentares, com a Flora na época, eu acho que a Flora era vereadora, para que não conseguisse fazer isso, porque o Cabeça de Cuia, porque é uma lenda, mas a lenda, ela é contra nós. É uma lenda que se a gente, na época a gente já estava discutindo, era no início que nós estávamos discutindo a questão da violência contra as mulheres e que também, como agora, estava uma incidência muito grande de morte de mulheres. Então, o que falar de uma lenda, o que festejar, homenagear uma lenda que fala contra, né, que traz, porque a lenda, o matricídio e o e o feminicídio. feminicídio e o estupro, a cultura do estupro. Cultura do estupro. Então, porque a lenda, ela é uma narrativa que ela surge numa determinada época, é uma narrativa popular, que ela surge a partir de, pode ter algum fato real, mas tem todo um imaginário, um mistério, e que na época em que ela aparece, aqueles valores tinham outro significado, ou não tinham o significado que nós vivemos hoje. Então, essa lenda, ela vem, né, sendo colocada, sendo passada de gerações em gerações, e a gente não pode se contrapor à lenda, é o nosso ponto de vista, porque está falado. Agora, o que a gente pode colocar é exatamente a crítica, o que essa lenda traz. Por exemplo, até que se discuta na escola, mas dizendo isso aí hoje, o que vocês acham do filho matar a mãe? É uma análise crítica da lenda. Mas festejar, e o certo é que não foi adiante esse projeto, mas ainda hoje nós temos lá no Encontro das Águas o monumento do Cabeça de Cuia com as Sete Marias. Nós estamos aqui em frente ao monumento do Cabeça de Cuia, no Encontro das Águas do Poti do Parnaíba, e a gente vai falar não só sobre a lenda. A gente vai falar sobre o filme As Sete Marias, feito pelo cineasta Rivanildo Feitosa, que ele retrata, por meio da lenda, a violência contra a mulher e o feminicídio. Eu estou com Raimunda Teixeira, Raimundinha do Poti, e a gente vai falar sobre a Cooperarte, sobre o filme As Sete Marias e você como protagonista. Fale aí, Raimundinha. Começou você carregando tijolos aqui no Poti, né? Isso mesmo, entendeu? Que era uma das grandes gerações de renda aqui da comunidade do Poti. Ou a pessoa vivia da pesca ou vivia da produção do tijolo comum, né? E o tijolo comum, por exemplo, era feito pelos homens e as mulheres e crianças naquela época trabalhavam carregando tijolo, né? E eu mesma entrei nessa profissão com a idade de 11 anos, que eu era filha, assim, minha mãe era viúva, né? E ela trabalhava vendendo verdura no mercado Mafuá. E eu, junto com mais 4 irmãos, para ajudar na renda, a gente começou essa produção nas olarias carregando tijolo, né? E daí eu cresci, tive 2 filhos, na verdade passei 22 anos da minha vida nessa atividade das olarias carregando tijolo, né? E em 85 teve uma grande enchente aqui que alagou tudo, né? Depois da enchente eu passei a morar nessa rua aqui de favor e depois consegui construir meu barracozinho, né, de palha, e onde eu morava com meus 2 filhos, mas ainda continuando trabalhando na olaria. Só que depois eu comecei a perceber, né, que já tinha as oficinas aqui de artesanato, que o pessoal trabalhava com produção de jarro, de pote, de filtro, e tinha 2 meninas que trabalhavam a pintura na cerâmica. E isso me chamou muita atenção, né? E então eu comecei primeiro, parei lá da olaria, comecei a vender lanche para os artesãos, foi meu primeiro contato. E até que um certo dia eu pedi uma dessas meninas que me ensinasse a pintar, né? Que foi como ajudei de que me deu aula de pintura. E através dessa aula foi que eu me inseri nessa produção do artesanato em cerâmica. Fale sobre a Cooperarte. Como é que você criou a cooperativa de mulheres, de artesanato de mulheres? Sim, porque aqui, na verdade, a atividade só era dominada pelo homem, né? As esposas e filhas dos artesãos ficavam mais nos afazeres domésticos, né? E a participação da mulher era muito timidamente. Quando a gente participava, era só da pintura. Então, quando a gente criou a associação em 98, que começou a vir a capacitação,
Aí a mulher foi mais saindo da cozinha, entendeu? Foi começando a participar dos cursos, foi se inserindo de certa forma na produção. Mas ainda assim, a gente ficava só na pintura, a gente não metia a mão na massa. Então a gente pensou assim, né? Ah, não, porque é um produto também onde a mulher pudesse meter a mão na massa. E aí, em 2003, a gente conseguiu um curso através do Sebrae de modelagem em bijuteria em cerâmica, essa daqui que eu estou usando, as bolinhas de cerâmica, né? E a gente conseguiu cadastrar. Eu já vim da experiência da associação. Então, eu consegui assim, mobilizar 28 mulheres que viviam nas olarias carregando tijolo, outras ajudavam o pai ou o marido na pesca, outras eram dona de casa que não tinha nenhuma renda. A gente conseguiu organizar um grupo de 28, aí recebemos o curso de modelagem e depois de montagem dos colares de cerâmica. E quando terminou o curso, só ficou 8 fazendo. E a gente começou a incentivar essa produção através da associação, dos parceiros, nas feiras e eventos, e fomos em busca de outras capacitação. E aos poucos essas mulheres foram voltando. Em 2006 nós já tínhamos 30 mulheres e a gente pensou, vamos formar a Cooperaste Puti, que aí foi fundada em setembro de 2006, né? Eu fui presidente fundadora. E aí hoje a gente conseguiu, sabe, através da cooperativa, entendeu? Fortalecer mais esse trabalho da mão de obra feminina aqui no polo cerâmico, né? Que era uma atividade só dominada pelo homem. A gente conseguiu, assim, várias capacitações, desenvolvemos várias coleções. Muitas coleções foram premiadas, como a coleção Mulheres do Puti, da coleção Campo. A gente teve prêmios tanto aqui estadual como em nível nacional. Tivemos a oportunidade de participar até de uma exposição em Nova York através da coleção Mulheres do Puti. Enfim, hoje, na verdade, a Cooperaste é formada por 39 mulheres, mas hoje, aqui no polo cerâmico, na verdade, a gente é mais mulheres do que homem, né? A gente conseguiu superar esse ofício que só era dominado pelo homem. E ainda está faltando melhorar a vida das mulheres com a venda, com a distribuição do artesanato, né? É, sim, com certeza, sabe? A gente sabe que melhorou muito essa questão das nossas vidas, né? Essa questão da produção, mas a gente sente que ainda merece assim, mais incentivo, principalmente nas feiras e eventos fora do estado, entendeu? Porque é onde o pessoal tem uma demanda maior, são apaixonados pelo artesanato piauiense. Então, assim, a questão da divulgação, assim, a gente precisa ainda mais ser fortalecida, porque, por exemplo, assim, o pessoal sabe que o polo cerâmico existe e tudo, mas a gente vê, assim, que ainda existe muitas pessoas que chegam aqui e dizem que está vindo o polo pela primeira vez, que não conhecia, entendeu? Então, a gente vê que ainda precisa muito esse fortalecimento, principalmente na divulgação, entendeu? No marketing desse trabalho tão bonito que a gente faz aqui no polo cerâmico, tanto as artesãs como os artesãos também. Continue com a gente, em 1 minuto a gente volta.